que você falaria para alguém que vai começar a empreender, ou que você falaria para você, né? Ou que você, se você soubesse no começo, né, o que você sabe agora, poderia ter te ajudado muito no início. Boa. Saiba que é difícil, não tem palavra fácil, empreender é muito difícil, mas é gratificante. Então, se você tem um projeto que você acredita, busca ele, vai ter 1 milhão de problemas no meio caminho, não vai ter, eu achei que ia dar certo, não vai dar certo, vai dar errado, e o segredo do empreendedor é se adaptar. Se você quer empreender, comece, acho que a primeira coisa é dê o primeiro passo. Não fique pensando em tudo que pode acontecer, dê o primeiro passo, todos os problemas vão acontecer, e o segredo é você saber se adaptar. Se adaptando, você vai conseguir chegar, às vezes não exatamente onde você pensou, mas vai chegar a dar certo e sucesso. Fala, monstrão e monstrinha das vendas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do podcast Os Donos das Vendas. Sempre trazendo alguém aqui que possa trazer muito conteúdo, né, na prática, gente que vivencia, e hoje não é diferente. Estou acompanhado aqui do meu grande parceiro, galã e especialista em drinks, Rafa Lassans. Rafa, obrigado, seja bem-vindo, viu? Ótima apresentação, gostei. Gostou, né? Uhum. O vendedor tem essa habilidade de seduzir no início da conversa, né? E hoje não seria diferente, a gente trouxe aqui um cara muito bacana, tem muita história, se a gente for fuçar, em 70 países só ele rodou, então quer dizer, se for pegar em cada um dos países, tem muita história aqui, tá? Tem história como profissional de vendas e agora como empreendedor, que você que está escutando aqui, que é mais ou menos o desenho, né, seu. Se você é vendedor, sonha em empreender. Se você é empreendedor, já tem muitos desafios e a gente vai tratar justamente com ele, que é o Davi Politanski. Davizão, seja bem-vindo, cara. Muito legal. Fazia um tempinho que a gente estava querendo trazer você aí. Conseguimos encaixar as datas, que eu sei que é desafiador para você. Quem é o Davi? Fazer um resumo rapidinho, né? Head no Google, né? Uma empresa que está começando aí que tem tudo para dar certo, caso você não conheça. Administrador de empresas, mentor, empreendedor e executivo, né? Com muitos anos de carreira na área também de tecnologia. Especialista em vendas, por isso que também a gente trouxe ele aqui, tem muita coisa legal. E tudo isso, né, ele juntou e criou uma das coisas mais bacanas aí que eu tive a oportunidade de estar, vem fazendo um barulho aqui no Brasil, que é o Sweet Secret, cara, que é um bar, um restaurante? Não, ele vai falar o que é exatamente, mas vem sendo um grande sucesso e está diretamente ligado com negócios, além de cofundador da AlmaDAO, que ele vai explicar também, especialista em Web3, explicar o que é Web3, caso você não conheça, e também o grande objetivo. É um cara que vive vendas, mas também tem ali os pés e a cabeça no futuro dos negócios e de vendas. Davizão, boa apresentação também? Muito boa apresentação. Agora a expectativa está lá em cima. Vamos ter que entregar. No menos expectation, né? Lá em cima, agora para entregar. Não, mas vai ter, não tenho dúvida. Posso começar aqui com a primeira pergunta? Claro. Pode ser? Vamos lá. Davi, de novo, você tem duas áreas aqui legal. A sua experiência toda na área comercial, que obviamente levou para o Sweet Secrets aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente um pouquinho dessa sua carreira de vendedor, o pessoal entender um pouquinho mais, e como isso levou a esse empreendimento aí que vem fazendo um barulho no Brasil. Boa. Então vamos começar lá, onde começou a carreira. Legal. Então eu lembro lá atrás, eu tenho uma família de empreendedores, minha família materna tem uma loja de roupas e meu pai tem indústria. Então eu lembro lá atrás, um dia eu estava sentado com minha avó no carro e pensando que ia fazer carreira, minha avó falou, cara, você quer ganhar dinheiro, você tem que ter sua empresa. Foi isso que ela me falou, isso plantou a sementinha, e aí chegou na hora de escolher uma faculdade, administração de empresas, mas eu fiz no INSPER. Na época era IBMEC, que virou o INSPER, só que o INSPER era muito voltado para o mercado financeiro. Então fiz o INSPER, na hora de me formar, eu fui para o mercado financeiro, fui para a XP. Então eu estagiei e fui efetivado na XP, só que vi que ali não estava exatamente o perfil, assim, gostei muito, mas não era exatamente o que eu queria na minha carreira. Então eu virei headhunter. Depois disso, para o mercado financeiro. Então, como já tinha expertise no mercado financeiro, o INSPER levava para isso. Era uma empresa que estava começando no Brasil do mercado financeiro. Então, eu virei headhunter com dois objetivos, né? A empresa estava começando, ela é grande na Inglaterra e estava começando no Brasil. Era conseguir novos contratos e conseguir novos candidatos, né? Eram as duas frentes de headhunter. Já tinha alguma coisa de venda aí nesse meio do caminho. Eu até hoje falo que mesmo depois de tanto tempo de Google, o headhunting foi uma das maiores escolas de vendas. Porque venda é muito circunstancial, né? Exatamente. Assim. Mas assim, pensa no headhunting. Você pode chamar, não sei se pode chamar de produto, mas o produto é uma pessoa. Claro. E o que você está vendendo para essa pessoa é uma mudança de vida. Sim. Então é muito única a venda.
Então você fala, Não cara... tem a venda para a empresa de quanto Exato. esse cara é importante para a empresa. Como você fala todas as características de uma pessoa para uma empresa e você vira, pô, você vai ter que mudar para um outro país para trabalhar numa outra área e é o que você tem que fazer na sua vida. Você tem que vender uma mudança de vida para a pessoa. Então, e o perfil dessa posição que eu tinha lá, cara, era rua. Sentava lá no Otávio Café na época, 9 da manhã, eram 2 cafés e um almoço no Haskell e aí voltava pro escritório. Era isso, quase todo dia, cara. Era isso. Almoço no Haskell. Só que a questão eu era jovem, uns 24 anos, sentando com o C-Level, diretor, C-Level. Então, ganhei uma expertise ali, uma habilidade de relacionamento muito boa. Só que depois de um ano, mais ou menos, eu também vi que não era, pô, daqui 10 anos quero estar fazendo isso, não exatamente. Só que com a expertise que eu tive lá, conversando com esses C-Levels e também com os candidatos, eu falei, agora eu tenho um skill aqui de entrevistas que eu posso escolher, talvez, onde eu quero trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar. A visão dos bastidores. Exatamente, eu sei ali o que responder, como me comportar. E aí eu comecei a falar, cara, o que exatamente eu quero fazer? Cara, adorava tecnologia, comecei a pesquisar as melhores empresas para se trabalhar, as empresas que estavam mais crescendo, e dentre essas o Google estava lá, sempre sobressaindo em todos os pilares. E aí tinha uma pessoa que eu conhecia, ela me indicou, e com os skills que eu ganhei lá de entrevistas, quatro entrevistas, passei, e era novos negócios para pequenas e médias empresas. Então, venda pura, vamos dizer. Venda pura. Mas como era pequenas e médias, cara, muito telefone ainda, claro, algumas reuniões, mas em pouco tempo ali eu fui, assim, me sobressaí muito. Assim, e até menos relacional, né? Pequenas e médias empresas. Mais processo de venda mesmo, né? Sim, mas o legal do... Menos do seu network, mais do campo de batalha mesmo. Sim, bem campo de batalha, exatamente. Mas o legal era isso. O pitch ali realmente mudava o patamar da empresa da pessoa. Então, do pequenas e médias é legal por causa disso também. Aí, qualquer movimento ali, ele muda muito o jogo. A área que eu estava no Google na época era uma área que gerava receita para ele, uma receita extra. Então, quando conseguia lá fazer o pitch, ele implementar e dava certo, o cara girava uma linha de receita que não existia. Fantástico. Então, era super legal. No segundo trimestre, bati recorde do Brasil. No terceiro, bati recorde da América Latina. No sexto, recorde global. Então, lá para o quinto, sexto, me chamaram para já fazer prospecção de grandes clientes. Aí, depois, no sétimo, fui para tocar a América Latina. Aí, depois, absorvi Portugal. Então, assim, e sempre o que me levava tinha alguns pilares ali na parte de vendas, né? Para mim, eu desenvolvi uma formulazinha que era bem legal. Cara, primeiro eu via quem que é o top performer, quem é a pessoa que está mandando melhor, seja Brasil ou não. Eu falei, pô, vou sentar com esse cara, aprender tudo que ele está fazendo e vou fazer uma réplica, né? A primeira coisa que você fazia foi assumir Portugal. É isso. Era isso que fazia. É isso. Entender, putz, quem que é o top de Portugal, por que ele é o top de Portugal? Cara, eu vi um parênteses só disso, né? Muita gente pergunta nas mentorias, né? Thiago, como é que faz isso? A primeira coisa, cara, volta e olha pro melhor vendedor. Ali modela. Não exatamente 100%, mas ali tem uma resposta muito forte. Exatamente. Olha pro lado e vê quem tá fazendo direito. É isso. E aí, cara, tentava de verdade replicar isso. Só que ao replicar, tentava fazer mais ou menos, vamos falar, o que ele fazia no tempo dele em 80% do tempo. Então eu tentava otimizar o que ele já estava fazendo. Então, às vezes, cara, um cara estava batendo 150% da meta, eu tentava replicar e fazer 120, 130. Só que em 80% do tempo. E aí que vinha a mágica. Eu usava os 20% para inovar. Cara, o que eu vou fazer diferente aqui para trazer mais receita? Porque o conceito que eu pensei foi, cara, para eu sair de 130 para 150, fazendo a mesma coisa, é muito mais trabalho. Se eu falar, não, cara, vou trazer uma coisa inovadora aqui para fazer mais 40, eu passo o 150. E é muito mais fácil, que é do zero. Então, eu trouxe várias estratégias inovadoras para a área, de fontes de leads novos, porque acho que essa é, de verdade, a maior reclamação do vendedor, não tem lead. Então, eu buscava novas fontes de lead. Foi ali que eu me especializei mais. E aí, trazendo as novas fontes de leads, eu comecei a gerar muito mais receita. Por isso que eu fui absorvendo novos mercados com esse conceito. E aí, mais ou menos depois de 2 anos e meio, eu fui convidado para liderar o time global de vendas. Eu continuava vendendo, mas liderava o time global. Foi aí que eu comecei a viajar mais. Então, eu acabei morando nos 4 continentes. Então, eu morei em Nova York, Londres e Dublin na Europa. E aí, na Ásia, foi onde eu passei mais tempo. Passei 8 meses na Ásia, entre Tóquio, Singapura e Austrália. E ali liderando toda a Ásia. E a ideia era justamente essa, né? Era ajudar esses times a replicar um pouco do que eu estava fazendo na América Latina
Na Ásia acabei ficando mais, porque dei a sorte de 5 novas pessoas começarem quando eu cheguei lá. Então você fala, cara, já faz um onboard, já fica junto. Lá é trimestral, né? Primeiro trimestre já foi incrível, já fica mais, e aí fica mais. Então eu fiquei 8. Davi, você rodou o mundo todo, todos os continentes. Obviamente, cada continente deve ter sua peculiaridade com relação a vendas, pegar especificamente. Mas o que você viu nesses de alta performance? O que você viu que, em geral, eles têm em comum, mesmo sendo países, culturas diferentes? As pessoas? Esses top performance que você mapeava, né? Eu ia até depois te perguntar, pegando esse gancho, se o framework que você desenvolveu, ele era... o quanto era replicável e adaptável a esses outros mercados, né? Assim, se era Ctrl-C, Ctrl-V, óbvio que tem os regionalismos, etc. Sim, como que você lidava com isso? Tá. Assim, acho que top performance é muito único em cada uma das regiões, né? Cada um tem uma característica específica, mas o sangue nos olhos era o número 1. Você via, a pessoa tá lá para fazer acontecer, não importa o desafio que tinha na frente ou o que você falava para ele fazer, ele se adaptava e fazia acontecer. Então, assim, era muito clara a diferença de uma pessoa para outra nessa questão de, vamos falar, sangue nos olhos. E você acha que isso é personalidade ou você acha que isso é treinável? É treinável, com certeza é treinável. A pessoa consegue virar a chavinha, né? Assim, com muito incentivo, dar a cenourinha certa, mas é possível você fazer uma pessoa que não tá lá com esse sangue nos olhos achar, né? E cada pessoa vai ser muito diferente. Vai ter pessoas que, assim, eu acho que a maioria era assim, mas tinham top performance que eram mais técnicos, Cara, mais analíticos. Essa pergunta é muito boa. Na prática, porque existe uma discussão muito grande, né? Pô, não é legal, mas ambição... O cara nasceu sabendo vender, vende qualquer coisa. Não é ambição, não, cara, ambição... Então, na prática, você acha que... Você acha não, com certeza, ambição é algo que você consegue despertar isso no liderado. Eu acho que é possível. É possível, assim, o grande desafio é saber o que ele está buscando, né? Assim, vai ter gente que não está buscando dinheiro. Assim, o mais fácil de você construir ambição é quando a pessoa está buscando dinheiro, porque daí é vendas. Mas tem outras características. Aí você saber usar isso para gerar ambição, falando que você vai conseguir. Putz, tem gente que fala para mim, cara, meu sonho é ir morar na Europa, é trabalhar na Europa. Então, vamos montar esse plano. Vamos montar esse plano. Então, mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. Com isso, eu vou te ajudar a fazer essa parte e você vai conseguir. Esse era um pilar que você... Cheguei lá, vou começar a entender as pessoas. Esse era um pilar, entender o que... na Ásia, mas na Ásia é isso. Não tanto na América Latina, que na América Latina eu acho que a cultura já era muito parecida. Lá não tanto. Então lá eu tinha que entender muito o perfil das pessoas para conseguir liderar elas e levar elas para o caminho certo. E o que motivava eles ali é diferente do resto do mundo ou o padrão mais ou menos? Não, assim, não tanto, vou te falar, porque acaba sendo... Era uma equipe de vendas, né? Por mais que se fosse, fui liderar um time diferente, talvez. Sim. Mas como a gente está falando com pessoas que estão numa equipe de vendas e gostam disso, são perfis, por mais que o estilo de venda ou a receptividade do cliente são diferentes, a motivação, o dia a dia é muito parecido, né? É só... Assim, acho que aqui, por exemplo, um grande exemplo, aqui tem todo o calor, né? A proximidade, você tem que sentar, você tem que gerar um relacionamento. Lá você conseguia fazer venda, por exemplo, Japão, por e-mail. Fala, cara, esse é meu produto, ele é melhor por causa disso, esse é meu preço. Você precisa disso? Não. Obrigado, tchau. Não é tipo, não, vou sair, me aproximar. Lógico que ajuda a aproximação, mas não tanto quanto aqui. Você consegue aqui com um produto mais caro e igual do seu competidor, com grande relacionamento, vender. Ali é muito mais difícil, ali é mais técnico, é mais a qualidade do produto, é preço. O cara fala, cara, faz sentido, não faz sentido, tudo bem. O trabalho dele é mostrar que faz sentido. Né? Então é diferente nesses fatores. Legal, cara, legal. Que tem a ver com a forma como é feita a venda, né? Muito bacana. Davi, posso fazer outro aqui? Eu vou emendar se deixar aqui, eu tenho muita dúvida para tirar aqui com ele, porque é muito legal. Primeiro, a experiência toda de vendas, né, com equipes, mas você fazer isso de forma global é muito complicado, né? Você, novo, chegando no mercado, você não era um americano inglês, né? Um brasileiro. Você teve algum tipo de resistência com relação com os liderados em algum local? Ou se teve, qual foi a sua maior dificuldade? Assim, se a gente olhar Europa e Estados Unidos, essas pessoas elas tinham um gerente e eu era um líder ali para ajudar a acelerar, né? Então, que ou não, ele não reportava para mim. Então, ele tinha zero
é assim, fala, putz, não, porque é uma pessoa... E esses gerentes com vocês? Muito, você esse cara tranquilo? adorava, porque eu tava indo lá ajudar ele Trazendo a vender, boas a trazer mais práticas. resultado. E o track record já também falava tem isso, por né? você, né? Muito, assim, E o vendedor tem essa, assim, posso estar errado, mas o vendedor, cara, se o cara vai me ajudar a vender mais, pelo que ele já fez, vira meu melhor amigo aqui, tamo junto. Isso acontecia em todos os lugares. Sim, porque é exatamente isso, cara. Um cara que tava na América Latina, né? Vendendo mais que um cara que vende em dólar nos Estados Unidos, os caras falam, não, alguma coisa tem ali, vamos escutar. E o meu objetivo de ir lá era tipo, cara, para tudo que você tá fazendo, ajuda o cara a vender tanto quanto você. Legal. É o sonho, né? Tipo, o cara ali te ajudando, sentando do seu lado, entendendo seus processos, entendendo o que você tá fazendo, para acelerar como ele acelerou. Caralho. Então, foi super aberto, foi um projeto que foi criado globalmente, então foi, tipo, o VP Global que botou, falou, essa pessoa tá vindo, foi desenhado, ele tá vindo para fazer isso. E então não teve tanto, porque não era tanto o gerente. Então foi porque você não ia ter aquela cadeira ali, né, no fundo. Era mais consultivo. Se viesse para tocar a operação direto mais próximo, talvez poderia existir um. Sim. O cara era o gerente de vendas regional, eu era um líder global para ajudar, entendeu? Então assim, o cara não reportava para mim. E agora, assim, só por esse lado a gente ficaria aqui mais tempo, mas eu queria muito começar a escutar a parte sua de empreendedor. Boa. Então, eu queria explicar um pouquinho, obviamente, acho que a primeira coisa, o que é o Seed Secrets, para quem não conhece, tenho certeza que o pessoal vai fuçar depois lá, né? Então, explica primeiro o que é, e aí depois eu vou fazer as perguntas desse desafio como empreendedor, pode ser? Então, assim, vou contar um pouquinho da história, de onde veio. Depois de viajar a tantos países e voltar para o Brasil, eu vi que no mercado brasileiro tinha uma escassez dentro do A e B de projetos muito fora da caixa, uma magnitude que realmente impressiona. É aquele lugar que você vai viajar para um país e fala, cara, você tem que ir lá, senão você nem visitou o país. Sim. E eu falei, putz, eu vi lá que tinha esse espaço, eu vi meio que um Blue Ocean, e minha ideia foi trazer todas essas experiências que eu tive em 70 países para um lugar só, com o melhor de tudo que eu vi. E aí foram duas coisas... Desculpa só te interromper, mas quando você fala A e B, para o cara entender... alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, então, restaurantes, bares... Sim. Só que foram duas coisas principais que mais me encantaram no mundo. Uma delas foi o clube de membros. Então, muito comum nos Estados Unidos, Londres, Hong Kong, Singapura, é muito comum nesses lugares. E eu vi que no Brasil não tinha um espaço realmente exclusivo para membros e muito focado em negócios, né? Esses clubes de membros nesses países tem esse objetivo, né? As pessoas gerarem um networking, na maioria das vezes focado em negócio. E o segundo foi uma das maiores experiências dentro desse mercado que eu tive de encantar, que é o Speakeasy, que é o bar secreto, né? Que começou lá em Nova York, nos Estados Unidos, de maneira geral, em 1930, e hoje é uma experiência mesmo, né? Que você não sabe onde que você chega na porta, tem nada a ver com o que você estava esperando, aí você não sabe como entrar, aí você entra, não tem nada a ver. Então eu quis juntar esses dois, uma experiência, então lá dentro um clube fechado para membros. Então foi isso, foi grandes inspirações. Lá dentro tem várias outras inspirações de vários países, mas esses são os dois principais conceitos dentro de aqui em São Paulo. Então a gente vestiu uma grana legal realmente para impressionar, para ser esse lugar de todo mundo que entrar, não importa quem falar, que é isso? Uau. Eu tive a oportunidade de estar lá, né? Como falei para você, é muito bacana, porque desde a hora que você chega ali, até... tem um cavalo com asas lá dentro, só vai gerar uma expectativa. De verdade, é incrível. E é incrível todo o desenho, realmente é muito bem pensado. E ali ativa vários gatilhos, né? Eu não sei se o André Diamant já foi lá, mas ali é um sexy canvas fisicamente, ali, é fantástico. Achei, é muito, muito bacana mesmo. E acho que trazer isso para cá só fortalece, porque no final das contas, é o que você falou, acaba sendo um clube ali de membros, né? E que é usado muito para fazer relacionamento, estreitar, né? Encantar clientes. Então, o pessoal usa muito lá. O que eu queria, antes até de perguntar alguma coisa mais específica, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, o que da sua atividade como líder de vendas, em empresa de tecnologia, né? Com uma gestão muito baseada em indicadores, né? Ferramentas, o que disso você aproveitou no Seed Secrets? Eu ia até comentar se você voltou se sentindo preparado para abrir o seu próprio negócio.
Se eu voltei da... Quando você chegou aqui, viu esse gap, se você falou, cara, não, acho que eu tenho as skills necessárias para poder fazer isso acontecer. Eu achava. Muito bom, eu achava. E até em relação se o mercado está preparado para este tipo de business. Não, eu achava que o mercado São Paulo estava muito preparado. Perfeito. Eu tinha essa percepção que eu falava, cara, se tem algum lugar no mundo que deveria ter e não tem, é São Paulo. Então eu achava que existia e não sabia. Então, assim, deve ter uns clubes secretos de membros aí que eu não sei. Sim. Aí, mas eu pesquisei bastante, fiz um BP antes de abrir e realmente não tinha em São Paulo assim, algo desse tipo. Aí respondendo, Thiago, algumas coisas que eu trouxe. Vou falar primeiro dessa questão da inovação do 80-20 que eu falei para vocês. Então, o meu objetivo inicial era, cara, eu já era sócio investidor desse mercado, né, de bares e restaurantes, aprendi muito, então cara, deixa eu aprender com os melhores e replicar aqui. Só que é o que eu falei para vocês, cheguei num lugar, falar, puta, o Thiago foi lá e tomou 4 Negrones. Eu não vou falar, putz, como eu faço o Thiago tomar 5, 6 Negrones? Isso é muito difícil, sendo que eu posso pegar e falar, cara, qual que é a nova linha de receita? Que é muito que eu fiz no Google quando eu estava vendendo. Cheguei aqui, fiz a réplica, cheguei num patamar aqui de receita muito bom, onde para mim melhorar 20% aqui vai ser muito difícil. Isso é muito, cara, que ensinamento do cacete, cara. Essa é a primeira coisa. Às vezes a gente está querendo melhorar um negócio que já é 80%, né? Quer dizer, quem leu Metanoia, né, lá sabe muito bem. Às vezes você só quer proteger aquilo que você já fez, né? Exato. Que é o ciclo da sobrevivência, né? Ao invés de fazer o que você fez, que é o ciclo da prosperidade, exatamente. Que é buscar novas receitas. É isso? Só para um parênteses, porque... É exatamente isso. Mas mesmo assim, tudo baseados em dados, indicadores reais que te davam essa sensibilidade para fazer esse movimento. Aí entra na pergunta ali do que exatamente, o que eu trouxe, né? Boa. Eu acho que uma das coisas essencial que está praticamente desde o começo do projeto, eu trouxe um analista de BI. É tudo com dados. Eu vou falar bar, mas até sacanagem falar bar, exatamente. Mas para um bar é tipo contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Né? Assim, putz, mas é muito... por mais que pareça contra-intuitivo, quando eu cheguei lá, para mim era muito óbvio. Porque tem muito dado, é impressionante. E é um gap do gestor de bares, óbvio que não só o operacional, gestão de custos, etc., mas você ainda tem o viés do relacionamento, do entendimento do cliente, do ticket médio, dos gatilhos do que faz ele consumir mais. Cara. Assim, pensa assim, eu falo, putz, eu tenho aqui meus 50 maiores compradores de Negroni. Sim. Eu chego na Campari. Então, assim, é de gerar receita, de minimizar custo, de entender o cliente, entender a sazonalidade, de estoque, compras, ligar tudo num lugar só. Foda. Então, realmente, assim, parecia que não, mas para mim era muito óbvio trazer dados. Assim, o dia que falar, não, a gente vai implementar esse negócio aqui que é onde tem a parte de tudo que foi consumido. Eu olhei aquilo lá, era um mar de dados. Eu falei, mas como que vocês olham isso aqui? Não, isso aqui a gente olha... Eu falei, não, peraí. Vamos contratar alguém que só vai gerar relatório. A gente pega isso... Cara, na maioria, cara, 90% de relatórios, você pode tomar uma decisão em cima. E os seus próximos? Porque isso não é comum. Sim. Né? Os seus próximos compraram o seu barulho? Ou você meio que... falou, como é que foi a estratégia de convencimento da tua rede, do seu lugar que trabalha com você, sócios, etc., em trazer... Cara, tem que ser assim. Cara, eles amaram, né? Assim, eu imagino que sim, eu falei, os caras falam, nossa... a hora que eu falei, os caras falaram, não, esse cara vai fazer o negócio acontecer. Então, foi muito bem recebido, mas muito. Legal. Ainda mais depois que hoje os caras entram no link como sócio, investidor, e tem lá os relatórios mágicos. Porque, assim, ter sócio investidor, todo mundo sabe que não é tão simples. Não, claro. Você ter ali um link que o cara consegue entrar e tirar dúvidas, pro cara é muito bom. Não é fácil para os dois lados, né? Não é fácil para os dois lados, né? Quem investe e quem recebe investimento. Sim. Então foi muito bom. E para o cliente que é bem tratado, porque você também identifica o cliente, você sabe exatamente quem está entrando na tua porta ali. E os membros, ele tem acesso ao BI dele. Ele consegue ver todo, como ele tem uma parte consumida, ele consegue ver todo o histórico dele. Tal dia eu fui lá, foi isso que eu consumi. Então, e você estava me falando ali que primeiro essa linha de novas receitas é animal. Bom, e, claro, né, isso facilita se você tiver dados. Exato. Você consegue saber se você está no limite daquela linha de produto, né, para não investir mais. Mas os membros, eles têm acesso a informações porque parece que tem um desenho ali de meritocracia, é isso? Porque também tem isso, quer dizer, você cria outros canais, eu estou fazendo essa pergunta porque é algo que talvez seja um dos principais pontos de crescimento nos elites nossos.
Entendi. Eu estava conversando com você, né, sobre as linhas abrir outbound, Sim. criar inbound, não depender somente do representante, ou fazer o inverso também. Uhum. Então, como isso multiplicou? Tem gente que em menos de um ano criou a mesma receita que criava, sei lá, 30 anos em 8 meses, Incrível. né, com outras receitas. Como que você faz para que esses canais, né, incentivem e fortaleçam? Eles têm indicadores, têm um plano de como funciona? Então tem algumas coisas, né? Assim, por exemplo, hoje, faz um mês mais ou menos, eu indiquei embaixadores do Sweet Secrets, que eram os membros que mais frequentavam, gastavam ou faziam reservas. Inclusive, o nosso grande amigo Baza foi um dos convidados como embaixador. Então, isso foi praticamente uma promoção de pessoas que estão me ajudando a fazer o projeto acontecer de forma natural, né? Eles realmente são apaixonados pelo projeto. Então, eu vou contar a história que eu contei para vocês, né? A gente começou com 100 membros convidados inicialmente, pessoas dentro do nossa rede de networking, dos sócios, que faziam sentido, né? A gente fala que são formadores de opinião de verticais diferentes. Então, desde CEOs, empresários, executivos, advogados, atletas, artistas. Então, pessoas que faziam sentido ali, que a gente achava que estavam no mesmo lugar iam ser interessantes para eles e, num futuro, gerar negócio. Depois, no primeiro ano, que foi o ano passado, a gente não estava tão claro como é que a gente ia chamar novos membros. E aí que veio o BI. O BI deixou para a gente muito claro como iam ser novos membros e foi meritocracia. Então, a gente tinha uma série de fatores ali que importavam. Quando algum das pessoas que frequentava, que não era membro, juntava essa série de fatores, na próxima vez que ela vinha, ela era convidada por meritocracia. Então, foi uma maneira de 2022. 2023, agora a gente começou, que é o que a gente está falando de pilar de receita, um novo pilar de receita, que é o membership. Então, todos esses membros, eles podem indicar novos membros. Esse novo membro, ele paga uma anuidade e aí ele faz parte do projeto que inteiro. já é uma linha de receita nova. Assim, como que eu ia gerar essa receita vendendo bebida? Ia ser muito mais difícil. E até porque tem limitações físicas de espaço, como que você chega num teto ali que você tem que ser inovador e criar outras linhas, ou você tem que replicar o modelo. Perfeito. Né? E você está criando outras linhas, provavelmente depois você vai querer replicar o modelo. A gente vai falar sobre isso depois. Davi, você fez um comentário aqui que eu queria reforçar, que é uma linha que eu defendo muito, porque como parte dos meus rendimentos, dos meus negócios, vem dessa linha. Então, e é disparado que mais cresce, que mais tem retorno e tal, que é a linha de embaixadores. Eu defendo muito das empresas aqui, porque toda empresa que vem para cá, ela tem isso daqui. Ela tem ali os seus influenciadores do segmento. Você tem o de moda, você tem o outro que tem uma loja, o outro que criou um canal, o outro. Todos têm. Hoje, todos têm. Esse trabalho de embaixador na Sweet Secrets foi talvez um dos maiores impulsionadores de negócio, porque ele é interessante porque você começou já com esse canal, né? É verdade. Assim, se você pensar, eles são os embaixadores premium, né? Mas todo mundo que tem um cartão dourado é um embaixador. Até esses novos, nesse novo modelo, quer dizer... Sim, mais ainda. Muito. Vou fazer uma pergunta aqui, parece que obviamente ela é óbvia, mas é só para deixar claro, quer dizer, isso funciona muito. Funciona muito. É incrível, assim, justamente por isso, né? Assim, eles têm benefícios, é um lugar secreto, exclusivo. Só essas pessoas podem fazer reserva, ponto. Então imagine você fala, cara, se quer ir naquele lugar, você tem que falar comigo. Assim, ela chega numa conversa, ela bota o cartão na mesa porque ela fala, cara, tem um lugar lá que eu te dou acesso. E se você vai, você não consegue voltar, ponto. Você tem que falar comigo de novo. Sim. Então, isso é muito legal porque a falsa percepção que negócios são feitos de aquisição. O seu negócio ele é feito de retenção. É isso, né? É um negócio, né, assim, que é feito de retenção, encantamento, entrega. Constante. Não vou nem falar alinhamento de expectativa, porque superar expectativas. E eu sou, assim, aquela política aquela frase clássica de não, é mais barato manter um cliente do que trazer um novo. Eu acho que
Não, eu não concordo com isso. Né? Porque trazer cliente é oferta. Se você falar, é R$10 para entrar no Sweet Secret, tem fila. Concorda? Assim, é oferta, é fácil trazer cliente novo. Mas o cara que vai, consome, gasta, convida, fala e tem essa percepção de expectativa de exclusividade, a retenção para mim é muito mais difícil. A empresa não vive sem. E o business, o seu, mostra o quanto que da porta para dentro é mais importante, relativamente mais importante, né? O negócio não é feito só de novos clientes. É isso. Né? Cara, como que vocês têm olhando dados, como que vocês pensam em criar mais atrativos, mais experiência, mais exclusividade para aumentar cada vez mais esse LTV, esticar cada vez mais esse LTV, o ticket médio por cliente, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem alguns projetos, né? Assim, a ideia é exatamente fazer o que vocês falaram, encantar cada vez mais o cliente. Outra coisa é encantar fora das quatro paredes, né? Sair, entrar mais no dia a dia dele. Então, a gente identifica quem são as pessoas, aí não tanto pelo BI do bar, mas realmente pesquisando sobre cada um dos membros, quem são, e aí agrupando de maneiras que eu consigo trazer parceiros para encantar eles. Desde, por exemplo, a gente fez a gente tá na Porsche Cup. A gente pegou quem sabia que gostava, a gente fez um camarote dentro do box e chamou as pessoas para estarem lá. Isso aí não tem nada a ver com as quatro paredes, mas se encanta de uma maneira que é única. E, por exemplo, parceiros, como eu falei para vocês, cara, a gente tem pessoas que funcionam bastante no Negroni. Então é interessante para a Campari também. Então, fazer uma parceria com um amante para chegar nessa pessoa. Assim, eu não tenho acesso a essa pessoa. Então é encantando. A gente também tem, dentro do projeto Membership, geração de conteúdo. Então, lá dentro do Sweet Secret, a gente faz talks para gerar conteúdos específicos para esse público e a gente tentar conectar essas pessoas entre si, né? Então a gente tem pelo menos 2 eventos grandes no ano, que é para os membros, só membros entrarem lá, não, sem som nem nada, para tentar fomentar essas conexões, né? Eu acho que quando eu vejo meus maiores clientes que mais frequentam, é quem levam muito para business, ou que levam muito clientes, ou vão lá com o intuito de conhecer outras pessoas, se conectarem. As pessoas que mais frequentam e mais gastam são essas. Pô, vou pegar o gancho, desculpa falar aqui essas perguntas, mas até pegando esse gancho que você falou, e qual é a sua métrica de sucesso em relação ao que o trabalho está sendo feito? Porque a frequência já é um ótimo indicador, então, né? Vamos ser sinceros. Ou vocês fazem tipos de pesquisa depois, vamos falar um NPS, como você toma dados, você toma decisões baseadas em dados, que tipo de dados te dão um feedback que tudo está funcionando como no plano? O maior você matou, a frequência. Frequência, assim, né? Se a pessoa está voltando... Retenção é encantamento. Ninguém frequenta lugar que não gosta. Exatamente. Ponto. Ainda mais esse público, cara... Difícil sair, o tempo pode ir para outros lugares, ele pode ir para outros lugares. Então, acho que a frequência, para mim, é um indicativo muito bom. Então, às vezes, se tem pessoas que eu gostaria que estivessem lá e não estão indo, aí eu tento entender o porquê. Eu acho que tem uma... No nível individual mesmo? Individual. Assim? Então, essa concierge que eu tenho, ela fala com cada um por WhatsApp, né? A gente tem, se entrar no Instagram é legal, que é uma loja de doce, mas a gente tem o Close Friends também, que a gente faz algumas comunicações por lá, e tem o WhatsApp. São as duas maneiras que a gente se comunica. Então, a concierge conhece um por um. A pessoa chega, como é um clube fechado, todo mundo lá recebe pelo nome, a equipe sabe do que essa pessoa gosta, já gosta de sentar. Então, quando ela não parou de vir por algum motivo, eu tento entender. Então, é bem pessoal, não é tão grande o clube, então a gente tenta ser bem próximo. E aí, sistemicamente, tem esse aviso lá, fala, esse cara tem aparece amarelo lá, laçando, se não tá vendo, tá amarelo. Tem, ou é muito mais mão na massa, ou por ser um cara de tecnologia, ou tem esse tipo de dado. Mix. Tá. É um mix, assim, porque cara, a concierge, infelizmente, tá desde o começo. Sim, então ela tá naturalmente ali, tá sentindo falta, ela já fala, aconteceu alguma coisa, como você tá viajando. Então, por mais que eu tenho às vezes ela tá mais pra frente do que eu. Esquina mas tem no BI, mas no BI tem. O BI tem, mas assim... Mas eu tô com a... Cliente positivado, ex-cliente, cliente nativo, né? Sim, você tem uma noção... Cara, isso é muito animal. Para os 100 primeiros, restaurante. Tem uma porcentagem, por mais que seja pequena, uma porcentagem que nunca foi. Porque, assim, imagina, uma galera legal. Você recebeu mais uma caixinha na casa dele ali, viu? Que legal. Nunca foi. Então, assim, tem o desafio de como ativar essa pessoa. Claro. Então, é isso, né? Eu divido alguns baldinhos, alguns buckets lá, tipo, tem o apaixonado, que vai toda semana. Sim. E aí, para cada um deles, eu tento ativar de uma maneira diferente. Perfeito. Assim, tem um cara que vai a cada 3 meses, e por mais que eu tenha ativar, ele não vai mais. Mas só de ele voltar, eu sei que ele vai voltar, tá tudo bem. Se eu tiver um número certo em cada um dos buckets, né?
eu sei que vou estar constantemente com o número de pessoas que eu preciso. Tem cliente que compra todo mês, mas tem cliente que compra de 3 em 3, né? Sim. E não adianta tem forçar. problema. Tem outro que pode Ele- ser mais espaçado, mas o ticket mais alto, ele traz mais gente. Se ele tá positivado claro, no tempo claro. dele, isso, cara, claro. é isso. Eu tava. Você comentou lá e aí eu lembrei de uma frase do CEO do Walmart, o CEO nos Estados Unidos, né? Que ele fala que fidelidade só existe porque o cliente não encontrou um lugar melhor. Então é justamente isso. Quer dizer, acho que a função da empresa é que não tem outro lugar melhor do que aquele, né? isso, é. Porque Todos enquanto estamos a tem- 1 centímetro de perder aquele cliente, então temos E que... essa frequência, Você essa recuperar frequência ele é isso, depois né? é muito difícil. Total. Imagina. É. Principalmente porque a parte de comida e bebida, né, alimentação e bebida, ela tá muito atrelada, principalmente na proposta de vocês, à experiência, né? Sim. Uma coisa é você não parar em qualquer lugar para comer porque você está com fome. A outra é você começar, né? Quando você começa a trabalhar com experiência. A Né? diferença é essa. Para o Sweet Secrets, a pessoa sai de casa com o objetivo do Sweet Secrets. É um destino, não é tipo, vamos sair e ver onde a gente vai. Então, Vê assim, se está aberto o que a gente vai lá. exatamente. Assim, então, assim, vamos dar uma volta ali naquele Sim. bairro que a gente acha um lugar. Não. Uhum. O Sweet Secrets, cara, a localização é escondida. Então a pessoa tem que sair de casa já com esse objetivo. Então, cara, como que vocês estão sexta-feira em casa, como que eu vou sempre pegar esse Claro. gatilho e falar, cara, vamos sair, temos que ir lá. É esse encantamento que eu quero. Então, cara, tem vários gatilhos. Estou com uma pessoa nova e eu sou membro, eu vou levar lá, ponto. Claro, Então tem algumas claro. coisas que levam a pessoa sempre a ir e meu objetivo é criar novos gatilhos. Tal dia vai ter alguma coisa especial. Então eu vou lá porque vai ter um prato novo, todo dia tem um prato novo, eu quero saber qual que é, então eu vou tal dia. Então, E como é que é essa virada da escala, né? Google, etc., falando de vendas, para uma é desafiador. né, uma venda que é, personalização. cara, É desafiador. sim, cherry picking ali, você vai escolher quem você quer, é limitado, é finito o espaço, Sim. como é que essa Boa virada, pergunta. até na parte de vendas mesmo, depois a gente, né, falar de retenção, etc., mas na parte de vendas, aquisição de clientes, que é muito relacional, etc., como é que na sua cabeça é a virada da Foi escala bem difícil. para esse exclusividade, Foi para um bem ambiente difícil. exclusivo? Se você pensar o começo, né? Eu estava comentando com vocês, foi bem desafiador, Uhum. né? Porque eu tenho toda esse know-how, expertise, escalabilidade de alcance, Uhum. e aí eu comecei um lugar secreto, exclusivo. Não é mandar e-mail. Não é mandar e-mail, que você falou. não é mandar e-mail, não é fazer anúncio, não é fazer nada, é escolher as pessoas certas e no começo, até todas virem uma primeira vez, começar a falar para as pessoas, cara, tava no BP, que é o caixa negativo, era esperado, e não podia fazer nada, assim, Sim. eu acreditava no projeto. Então, realmente foi desafiador, mas era uma coisa que era bem isso, eu acreditava muito que fazia sentido e que um médio e longo prazo ia começar a acontecer devido ao boca a boca, que é muito old school boca a boca, né? Sim. É muito old school. Sim. Mas eu achava que fazia sentido e A precisava outra de um lugar exclusividade assim. traz muito boca a boca Muito, quando ela entrega, Muito, né? exatamente. E quando ela é levada como exclusiva de verdade, né? Claro. Onde o dinheiro realmente não compra, onde não adianta você chegar lá, assim, respeitar a exclusividade é muito difícil. Uhum. Então, em todos esses primeiros meses, putz, eu posso abrir a porta, fazer fila e Sim, não Com certeza fazer, faria. Sim. não fazer, cara, eu acho que é isso das pessoas que estão desde o começo e falam, cara, o negócio é realmente exclusivo. E a resposta foi rápida para você falar, putz, cara, encaixou. Em que sentido? Da No- exclusividade? Do mercado, assim, em relação à expectativa que você... A gente falou lá no comecinho, né? Se você estava preparado, se o Entendi. mercado estava preparado, né? O negócio... Quando você falou, puta, acertamos, cara, assim, funcionou. Foi Eu acho rápido, que no dia a dia assim, mesmo, assim, porque todo mundo que ia, né, uma primeira vez, o feedback era incrível. Cara, como é que faz? Eu quero voltar, quanto que é e tal. Então, assim, Muito legal. todo mundo. Era muito difícil ter um feedback de, Legal. putz, tá viajando, abre a porta. E aí, cara, não tem jeito, né? Já é tão Não, difícil acho que- cantar desse jeito. Exatamente. Porra. Exatamente. Até porque você lida com escala, então você sabe o essa é a quanto é grande difícil questão. ter esse Essa tipo é a de grande feedback. questão. Esse público, assim, dar esse feedback, encantar esse público dessa maneira que a pessoa. Claro, Cara, quem claro. é? Eu quero conhecer, eu quero dar um feedback. Então, encantar dessa maneira, assim, todo mundo sabe como O cara é difícil. sai, sei lá, do bar, mais inclusive em Mykonos e tá ali, cara, e falou, puta. Ele acha mais animal ainda. exatamente, Ele acha animal. exatamente. É exatamente isso. Ô, Davi, o Rafa perguntou lá, né, sobre se você estava preparado. Aí você falou, eu achava que estava.
o que esse range aí, né? Entre você achar que tá preparado e os primeiros 6 meses, que acho que foram 6 meses que você falou, cara, eu achava que tá. O que você viu aí de diferente? Porque, né, o cara vai começar a empreender. O que você viu de diferente que você achava e na prática empipinou aí pra você? Cara, é muita coisa, é muita porrada. Você toma muita porrada. Empreender, assim, hoje eu olho com outros olhos empreendedores, porque realmente é muito desafiador. É porrada de todos os lados. Cara, do mercado, lidar com fornecedores que são Fornecedores, completamente diferentes da sua zona ali cara, de conforto ali, né? Obra, cara. Obra, tive que fazer obra. Acabou. Hoje eu olho para um apartamento e falo, isso aqui é... Puxa, eu faço isso. O Sweet Secrets, ele é um galpão. Essa é a primeira coisa. Então, tudo que tá lá, a gente tirou do zero. Chegou, a primeira coisa que eu fiz é uma análise de fundação. A fundação tá podre. Então, eu tive que refazer a fundação. Então, já trazei um mês, já gastei uma grana boa. Beleza, agora a fundação tá pronta. Aí começa. Eu fiz parede, fiz teto. E dá uma raiva, porque é um dinheiro gigante, que você não vê nada. Nada. É tipo, Só é chão. É chão. Eu sei. É gastar uma fortuna pra fazer chão. Então, assim, começa aí, cara. Putz, não tem expertise. Mas, de novo, levar os skills do Google para isso. E gente boa também, provavelmente, né? Para suprir gaps que talvez... Sim, né? não, assim... É bom perguntar de pessoas. Pessoas essenciais. Afinal, você começou ali a carreira efetivamente ali fazendo a parte de recrutamento. Foi muito difícil, porque é um público para você contratar também, que para fazer esse nível de entrega, não é... Como que foi isso? A parte de recrutamento e treinamento. Desse nível de serviço com treinamento. Isso, fala a contratação e a rampagem. O quanto que isso retroalimenta teu time. Eu acho que cada um dos pilares a gente usou, por exemplo, dentro da gastronomia, eu peguei um chefe Michelin que me deu uma consultoria. Ele me ajudou a contratar, treinar, montar a estrutura. Bar, mesma coisa. Peguei o terceiro melhor do mundo, me ajudou a montar toda a estrutura de bar, contratar e treinar. O cara veio do Peru, passou um tempo aqui. Perfeito. Então, assim, eu fui pegando essas pessoas, porque acho que essa é a grande questão. Eu não era especialista em nada. Então, não adianta eu falar, putz, vou entrevistar essa pessoa aqui, eu vou gostar. Eu falo, cara... Fazer que pergunta que eu faço para ela. Exatamente. Tem muito de autoconhecimento, entender suas fragilidades ali, os gaps, para falar, cara... Vem você. Pega o melhor arquiteto. Eles que desenharam ali o job description, eles que fizeram essa parte de contratação, foram eles. Sim. Cada um responsável pela sua área. Eles montavam a área deles. E não só isso, né? Eles buscaram já pessoas tops em cada um dos mercados. Eles faziam meio que a triagem, recrutamento e seleção das respectivas áreas. Não só a entrevista, né? Mas ele falou, cara, tem um cara muito bom ali, vamos tentar buscar? Então, eu trouxe gente do Chile, do Peru. O hunting. É verdade. Então, assim, quando me atenderam lá, tinha alguém que não era do Brasil. Exato. Então, foi pegando, cara, fui tentar buscar os melhores, já que já estavam no mercado. E aí, realmente, tentar montar para esse tipo de cliente um melhor serviço possível. Perfeito. Fora isso, que eu acho que é essencial em qualquer mercado, é treinamento. Como é que funciona lá com vocês para manter esse nível de serviço nesse nível? A gente abre de quarta a sábado. São 5 dias, terça-feira a gente abre e a gente tenta toda terça-feira passar o maior conteúdo possível para os colaboradores. O planning da semana? Treinamento mesmo. Planning, treinamento de hosptalidade, de venda. Isso é toda semana? Toda semana. Toda semana. Então, assim, tem semana que a gente não conseguiu conteúdo. Claro. Mas toda semana a gente tenta trazer conteúdo. As marcas. Quanto tempo isso, geralmente, esse treinamento? O máximo possível, porque eles têm que trabalhar terça-feira 8 horas. Então, ali a gente tenta encaixar o máximo conteúdo possível. Deixa eles provarem todos os drinks, conhecer a história de cada um dos drinks, provar todas as comidas, entender como é que funciona cada coisa, vem cada uma das nossas marcas, patrocinadoras ou não, para falar sobre os vinhos, para falar sobre as vodkas, para falar sobre cada uma das coisas. Para quê? Quando o cara vai te servir, o cara vai falar, putz, você quer isso aqui? Cara, tem que ter o repertório necessário. E ele provou, ele falou, cara, eu gosto muito desse aqui por causa disso. E a galera... Cara, essa pergunta é relativamente óbvia, mas... Os colaboradores veem o valor nisso que eles estão recebendo? Sim. Eu vejo da instituição do Eu tento comparar, pelo que eu aprendi no começo, o giro de funcionários desse tipo de mercado, ele é grande. No Switch ele não é tão grande. Perfeito. Assim, eu perco poucas pessoas. Por quê? Porque tem uma confraria ali, né? Assim, porque é um trabalho legal, né? Você está atendendo pessoas interessantes. Sim. Assim,
você tem que dar um atendimento premium, então você é treinado para isso, então ele vê valor. Ele cresce junto, né? Perfeito, Então perfeito. é baixo o E turnover. provavelmente, até nessa parte de educação e de cultura, repertório, não vai ver em outro lugar, né? Vamos ser sinceros. É E difícil. o ticket médio lá é alto, né? É alto. Então, É mais eles alto que eles a ganham média. uma parte. Como funciona o caixinha, hotel isso. deles ali? Ainda tem É a o remuneração fixo? ainda. É o fixo, mais parte da caixinha vai para o funcionário. Tá. E aí a caixinha está dividida por todos? É por todos, E aí cada tem um tem uma questão de pontuação. Quero sim desenhar, acho que você vai fazer a pergunta por meta, né? Cara, quem vendeu mais, Legal. alguma coisa assim. Hoje não é, hoje de acordo com a função tem uma porcentagem da caixinha, isso é padrão do mercado, mas uma coisa que já estou um tempo tentando, querendo, não tentando, mas desenhar é uma questão, putz, você vendeu mais. E você que já tem a estrutura, você já começou o que geralmente o pessoal busca no final, que é essa gestão com De indicadores, dados, né? fica Então, mais assim, fácil. ó, Não, eu já tenho. Tomar decisão baseada em Eu já dados tenho, é... eu já tenho o relatório dos top performers da equipe do salão, né? Então é só desenhar os Implementa. incentivos, né? Como Perfeito. fazer isso. cara, eu vou fazer uma pergunta específica aqui, mas é porque a gente sempre tenta, eu falo que poucas pessoas no mundo, talvez, não sei se tem alguém que consiga aumentar tanto um ticket médio, dependendo dele mesmo, do que um garçom. É isso. Porque um garçom, o cara pode pegar um vinho de exatamente. 300, ele pode pegar um vinho de 1.000. Quer dizer, na mesma decisão, ele faz mais de 3 vezes É incrível. isso no pacote. Essa sensibilidade, né? Essa leitura de quem está sentado na frente. Não, ali, e assim, putz, e você vai discutir como eu estive lá, você vai discutir com a pessoa que te apresenta o nível dela de conhecimento e detalhes sobre a diferença de uma vodka de outra. E é soft de uma- skill, é né, cara? impressionante. Isso, além, óbvio, do conhecimento técnico, a leitura é soft skill. Perfeito. Com cara, certeza. E tem um detalhe com o garçom que é o seguinte: é o feeling. Até onde ele vai e não vai. Exatamente. Isso é, porque assim, não tem escola de bom senso. É, No meu sonho é criar um curso, mas não tem. Então, assim, até onde ele passa informação, não Puxa passa, ali, né? até onde ele fala, olha, isso aqui, até onde ele está falando mais ou menos. E isso é fantástico. Né? A experiência que eu tive lá com vocês Legal. é fantástico esse bom senso de entrar. Mas a gente comenta muito aqui, vendas a gente fala que é a atividade que mais rapidamente você consegue ascender uma pessoa na classe social de forma lícita, vou deixar bem claro, porque tem as ilícitas, né? Mas de forma lícita, vendas, um bom vendedor, um garçom, qualquer um bom vendedor, o cara sai de uma posição de classe C para classe A em 1 ano e meio, se ele for um ótimo vendedor. Um bom vendedor no OTL, né? No modelo de remuneração, quanto que ele tira ali por mês? Cara, boa pergunta. Um garçom, se diz. Um garçom bom ali, o cara que faz, enfim... Putz, eu vou ficar te devendo, né? Cara, tranquilo, mas depois eu quero muito saber. Vou te passar depois. Né? Vou Porque pegar eu imagino, a gente que empreende, você sabe, agora você chega em qualquer lugar, o seu olho é uma máquina de fazer conta. É isso. Fala assim, isso aqui o metro quadrado deve ser tanto, são exatamente. 12 mesas livres, peraí, mas isso aqui cada mesa deve girar. É isso. Não, isso aqui, o funcionário dele deve custar. É impressionante. Você entra num lugar, você sabe, você tem uma ideia quanto fatura, quanto sobra, é incrível. E aí a primeira coisa, eu começo a chamar as pessoas. Eu vou em tudo quanto é lugar que eu vou, às vezes eu numa loja, no shopping, eu falo, pô, como que funciona o modelo de remuneração seu? E a pergunta. Desculpa a pergunta, mas quanto você tira mais ou menos por mês? Sabe quanto custa aqui? Eu fico fazendo pergunta porque, pra gente, são boas informações. Mas seria legal se depois um dia, particularmente, se pudesse também passar depois, para saber. Mas enfim, o ticket médio ali é bom. Deve tirar. Não, e aí eu ia até falar sobre, a gente falou, né, dos colaboradores, um garçom vendedor, etc. Você tem ali, é finito o teu espaço, né, vamos dizer assim. Certo. E talvez a própria possibilidade de ascensão seja limitada. Sim. Mas até pela qualidade do time, provavelmente, que você tem, devem ter alguns outliers, deve ter uma galera que realmente brilha os olhos e aí eu vou conectar essa pergunta com a outra, que é de visão futura. Tá. Né? Aquilo que a gente falou, assim, ou você aumenta muito o ticket, mas provavelmente você vai ter que criar muitas outras experiências, ou você replica o modelo criando outras unidades. Não deixa de ser uma plataforma que você tem acesso a todos os dados, essa comunidade inteira, então facilita muito se abrir outros negócios para vender para a mesma galera. Todo mundo vai comprar porque já confia em você. Uhum. Você vê o aproveitamento desses outliers, talvez no futuro de outros business que estão no radar, ou talvez até aproveitando essa galera em outras iniciativas do próprio Sweet Secrets, porque às vezes as pessoas são maiores do que elas estão naquele momento ali. Talvez ela perdeu um puta talento, porque ela, cara, é muito boa e você entregou tudo que ela podia, mas ela
Cara, e agora? Assim, esse cara a gente tem que aproveitar em algum lugar, essa pessoa a gente tem que aproveitar em algum lugar. Com certeza. Tem essa sensibilidade aí, cara? Eu acho que assim, para qualquer expansão, você pega esses top performers, os líderes, e eles, vamos falar, não acredito que no futuro próximo, mas quando a gente criar um próximo Sweet Secrets, essas pessoas vão ser podem até não ficar lá para ser, mas no começo vão ser quem vai passar a cultura, quem vai passar os skills. Então, com certeza, esses líderes, esses melhores, os top performers, passam perpetuar um tempo, o modelo. Exatamente. Passam um tempo, ou ficam lá, ou voltam. Mas com certeza essas pessoas não. E isso eu vejo de outros donos de restaurantes, que é o que eles fazem. Cara, leva o gerente, o maître lá, fica lá, faz a imersão, tudo. Ou abre uma sociedade que ele vai meio que liderar. Coisa isso, assim. fica uns 6 meses ali, implementou, funcionou, aí já pensa na próxima. Então, assim, eu acho que vejo muito isso, e vejo muito isso também, porque a gente está falando de operação, né? Daí tem todo o escritório. Que daí eu estou mais próximo hoje do escritório do que da operação, né? Hoje eu tenho um gerente geral e um gerente de operação. Então eu fico mais próximo do gerente geral e ele que toca mais a operação. No começo não tanto, isso que foi legal, né? Eu tive que estar bem próximo da operação, então eu aprendi. Então hoje não preciso estar tão próximo para saber se está funcionando ou não, porque é o que a gente está falando, equipe. Para mim ali eu confio muito em cada um dos pilares e cada uma das equipes. Você tem os indicadores na mão, né? Então facilita muito. Também. E como que você usa a sua agenda aí? Porque, de novo, trabalhar com alimentação e bebida é muito punk, né? Qualquer empreendimento é duro, mas com comida e bebida é desafiador. Como é que você... porque você também tem muita atividade ali no Google. Como que você usa a sua agenda? Boa. O Google é minhas 8 horas por dia de core ali, né? Então eu tenho isso é a minha regra ali. Durante o dia são pouquíssimas coisas que eu vou tocar do Sweet Secrets. Eu tenho uma reunião semanal com esse gerente geral na segunda-feira, que a gente toca tudo que está acontecendo na semana anterior, que a gente vai tocar na semana. Um kickoff aí, né? Um kickoff. Eu tenho, cara, é o que eu mais amo, então eu faço a reunião de vendas do Sweet Secrets, eu que toco essa reunião, porque é o que eu sou apaixonado, então eu tenho... Orgulho de ser vendedor. Orgulho de ser vendedor. E nessa reunião, rapidinho, o que é uma vez por semana? Uma vez por semana. Legal. É uma vez por semana. Então a gente traz... Os números? Os números, né? Porque a gente tem algumas frentes de receita para um comercial tocar. Então a gente tem eventos corporativos ou sociais, então eles vão atrás disso, tem patrocínios, tem parcerias e tem membership. Então, o vendedor ele tem muitas opções de vendas. Então, e o que eu gosto de fazer nessas reuniões é sentar todo mundo na mesma sala e falar, cara, o que você está fazendo? Qual que é a ideia que você está tocando? Por que você está tocando assim com essa pessoa? Para todas as outras pessoas terem ideias em cima disso. Fala, caramba, você está fazendo isso com essa empresa? Eu posso fazer isso, a mesma coisa com essa outra. Você está com esse desafio aqui, eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, é uma reunião comercial com todos os vendedores, todo mundo abre o pipeline ali e fala, é isso que eu estou tocando, essas minhas reuniões da semana, é isso que eu estou tentando fazer com essa marca, com essa empresa. E você tem quantos vendedores ali, tocando nessas áreas? 5. E legal, porque já é diferente restaurante ter um time de venda. Não, tá doido. Né? Porque normalmente é receptivo, né? Exatamente. Você tem cada um toca uma frente? Praticamente? Alguns são mais focados em alguma coisa, mas todos podem. Tem um que é mais parcerias B2B, tem outros que é mais eventos, tem uns que é mais membership, com pessoas físicas, mais, por exemplo, e a outra é mais membership de executivos. Então, assim, cada um é meio que... São muito diferentes uma da outra. E isso que é legal de estar todo mundo na mesma sala ali para entender o que eu estou fazendo. Aí retroalimenta o outro ali ajudando, né, exatamente, cara? Exatamente. Muito então, bacana. Hoje são 5 vendedores. Até porque, você tem um bando de empresários, etc. O outro cara o cara da membership, o cara já é membro, fala, me coloca dentro da empresa. Acabou, foi. Mas por isso que eu tô lá também, para fazer muito isso. O cara começa a falar, não, isso. Eu falo, cara, o cara é membro. O senhor é membro. Exatamente. O cara tá tentando tocar ali com a equipe comercial, tentar vender. Eu falo, não, peraí. WhatsApp pro membro ali, fala, cara, estamos tentando aqui, me ajuda. Então isso acaba ajudando muito. Então essa parte comercial eu toco próxima. O gerente geral, por mais que a gente tenha uma reunião grande toda segunda-feira no final do dia, depois do horário comercial, eu falo com ele todo dia. Ele é isso que eu consegui fazer. O termômetro ali, né? Não só o termômetro, mas ele é a minha ponte com o projeto, né? Aos pouquinhos foi isso que eu fui treinando ele para ele ser eu ali, para eu conseguir estar no Google tranquilo. Assim, durante minhas 8 horas do Google vai ser muito difícil pingar uma coisa que não é urgente. Claro. Porque ele sabe tocar 80%, 90%, e aí todo o resto eu vou tocando todo dia com ele, todo dia a gente fala que aconteceu, o que está acontecendo, o que precisa, mas eu consigo tocar o horário comercial. Mas acho que no final das contas, respondendo, cara, trabalhando muito, assim, eu estou trabalhando
Bizarro. 14, 15 horas por dia. Uhum. Não tem segredo, assim, eu acho que a grande questão é focar nas coisas certas. Uma coisa que eu tive que aprender no decorrer do projeto é falar muito não. Saber valorizar seu tempo, porque a quantidade de pessoas que eu estou conhecendo, quantidade de ideias, projetos, reuniões, pessoas que querem tomar um café, que aparecem, assim, é muita coisa. Então, putz, eu tive que aprender a falar não para o que não faz sentido. Então, valorizar mais ainda seu tempo, que você já valoriza. E trabalhar duro, cara. Você curte, Davi? Você curte essa... Assim, óbvio que a gente fala, trabalha com o que você ama, aquelas bobagens todas, mas é muito mais no sentido de... Não, eu curto essa vida do restaurante, do bar. Do Google nem preciso falar, porque se você construiu tudo isso, porque, cara, você, né, curte essa dinâmica. Eu acho que só tô conseguindo até agora, depois de tanto tempo, continuar os dois projetos ao mesmo tempo, porque é a paixão e sangue nos olhos. Legal. Não tem como você fazer isso. Assim, hoje, de verdade... Porque a gente cria prioridade porque a gente gosta daquilo. Exatamente. Hoje, eu não precisaria mais ir no Sweet Secrets, né? Ele funciona sozinho. Eu toco os projetos, ideias novas, a parte comercial, eu não precisava ir. Cara, eu gosto de estar lá, assim, o nível de pessoas que está lá, do networking, o valor que gera e ver o negócio acontecendo. É genuíno, né? Que, assim, o legal de ter esse clube de membros, que é um bar-restaurante, ele é um lugar físico. Você vê o negócio quente, né? Você entra lá e fala, caramba, é por isso que eu estou trabalhando, é isso que eu criei. Então você consegue, o fato de você conseguir ver que no Google é mais difícil, né? Tangibiliza muito, né? No Google é mais difícil. Tem uma equipe de milhares de pessoas que você nunca viu. Assim. Exatamente. O Google lá, cara, tá acontecendo, estamos vendendo, tá gerando resultado, tá gerando bastante receita. Mas são só o BI ali, você consegue ver o que tá acontecendo. Se você tá indo bem, deixa eu ver. Vou lá, entro e falo, olha o nível de pessoa, olha quem são as pessoas, então é bem legal. E, para encerrar, só uma dica que a gente pega aí do o que você falaria para alguém que vai começar a empreender, né, ou o que você falaria para você, né, ou que você, se você soubesse no começo, né, o que você sabe agora, poderia ter te ajudado muito no início. Boa. Acho que saiba que é difícil, não tem palavra fácil, empreender é muito difícil, mas é gratificante. Então, se você tem um projeto que você acredita, busca ele, vai ter 1 milhão de problemas no meu caminho, não vai ter, putz, eu achei que ia dar certo, não vai dar certo, vai dar errado, e o segredo do empreendedor é se adaptar. Então, se você quer empreender, comece. Acho que a primeira coisa dê o primeiro passo. Não fique pensando em tudo que pode acontecer. Dê o primeiro passo, todos os problemas vão acontecer e o segredo é você saber se adaptar. Se adaptando, você vai conseguir chegar, às vezes não exatamente onde você pensou, mas vai chegar a dar certo e sucesso. Não daquela maneira, porque o Basil me perguntou isso, eu falei, olha, a única coisa, fala um negócio que o pessoal não falou. Eu falei, não sei se o pessoal não falou isso, né, sobre empreender. Mas é muito mais difícil do que você imagina quando vai começar. Muito mais difícil. Muito legal. Muito mais difícil. Você vai abrir mão de muito mais coisas do que você imagina no começo. Você sabe que é difícil. No começo. Você já faz um pouco de conta. Mas é muito. Você abre mão de muito mais coisas do que você imagina, né? Isso é um fato. Assim, quantidade. As horas que você trabalha e se dedica, assim, você vai ter que deixar de sair com os amigos, você vai ter que chegar tarde, sua esposa tá te esperando, assim, quem tem filho também, eu já não tenho filho, mas assim, o começo, hoje não mais, né, muito menos, mas o começo vai ser, mas o pós agora, o hoje assim, é muito gratificante, você olhar para trás e falar, olha o que eu fiz para chegar aqui, olha o que eu construí, o que tá acontecendo. Isso assim, de verdade. Eu entro no Sweet Secrets lá, me dá arrepio. Cara. Muito legal. Muito legal, cara. Parabéns, cara. Obrigado, parabéns. Sensacional, cara. Realmente cara. sensacional. Zão, cara, que papo legal. Provavelmente vamos ter um segundo tempo de uma outra, porque tem mais umas perguntas aqui. Aí vai ter que ser na mesa do bar. Exatamente. Vai fazer um podcast ali. Bom que já gera receita também. Exato, eu prefiro lá. Exatamente. Tranquilo. A gente gera. Cara, obrigado. Sensacional. Aí tanto pela carreira de vendas, né, na liderança também, que é muito legal, as sacadas, quanto da parte de empreender. Todos esses desenhos, mais uma vez, essa parte de trazer novidade, né? Você vê eu te perguntar o que é inovação, mas você conseguiu dar vários exemplos práticos, que você viu que nenhuma foi uma puta de uma sacada que ele teve que transformar, trazer um negócio. Cara, volta pro metanoia, né? Olha e parte do cliente. Cara, quando você fala ali dos canais, que é uma coisa que a gente fala de novo, a questão dos embaixadores, que aqui eu fiz até um resumo, ó, que você falou que é perfeito, que
são formadores de opinião de pilares diferentes, que obviamente convergem no final, né? Os canais levam para o mesmo local. O hub, né? Todos têm hub, mas a gente vê pouquíssimo utilizando. Um canal que, em geral, é muito mais barato que qualquer outro canal de aquisição, se você for olhar para o meio, menos complexo, porque você já sabe que aquele canal é e esse daqui talvez seja mate um dos principais problemas que as pessoas têm, que é de geração de oportunidade de leads, como falou. Né? Então, assim, foi matador, o cara do growth, né? Então falar que toma todas as decisões baseadas em dados, você coleta tudo, você entende o perfil e, cara, assim, toma decisões pro futuro, né? Não só do que tá acontecendo, o retrato do que está acontecendo agora, mas do futuro baseado em dados reais, em evidências. Pô, isso é fundamental, né? Muito Começou legal. Um mercado que não é acostumado com isso. Exatamente, muito legal, cara. Parabéns. E óbvio que depois de um papo como esse, você vai ver a galera vai começar a se agilizar e vai ser mais legal ainda. Exatamente, e você tem a cabeça de inovação, cara. Corre atrás, né? Corre atrás, que a gente está sempre fazendo coisas novas, então mas tudo também certo. Dá muita margem, né? Os diferenciais, os pilares diferenciais são de fácil... é o que você falou, não é nada cópia, extremamente fora da caixa, mas tem que ser bem executado. De verdade, qualquer pessoa pode pegar aqui e abrir um bar. Não é, qualquer um. É a execução Rancharan. Pega lá a execução do Rancharan, você vai ver a mesma coisa. Não é a ideia genial, né? Cara, é o poder de execução do negócio. Rafa, legal, finaliza, por favor. Então, na verdade, agradecer pela presença, o papo foi ótimo. Você que acompanhou, né? Tô eu e Consul aqui, mentores do Sales Club, no nosso podcast Os Donos das Vendas. Lembrando que todo mês tem aqui em São Paulo, Imersão Sales Club, né? O maior ecossistema de aceleração e empresas baseadas em vendas aqui do país, né? E a gente também tem imersões de marketing, de gestão. Então, se você quiser saber, é só clicar aqui, que além desse conteúdo, a gente tem todo o programa de educação e treinamento. Obrigado aí, a gente espera vocês. Até o próximo papo.